Olá pessoal, professor Alex e Bruno. Nós vimos na aula passada o assunto probabilidade e alguns exemplos de sua aplicação. Na aula de hoje vamos estudar sobre matrizes, então parte para cima e vamos estudar. A tabela a seguir indica o desempenho dos estudantes de uma classe nas disciplinas matemática, inglês, literatura e biologia. Temos aqui a tabela e algumas perguntas. Quem apresentou o melhor desempenho? Se você observar na totalidade, Lia obteve as melhores notas considerando todas as disciplinas. A Esmeralda também foi bem, em quase todas, mas a Lia foi a melhor em termos de desempenho. Quem obteve o pior desempenho? Se você observar, o Thales teve aqui notas baixas em biologia e matemática, Em literatura ele teve uma nota razoável, ele não teve uma nota acima de 6 em nenhum caso, E os outros alunos já tiveram. Qual foi a menor nota? Procura aí e me identifica qual foi a menor nota. Já? Então vamos lá. Foi Thales, Thales tirou nota 1 em matemática. Observe que as notas estão dispostas em 4 linhas e 4 colunas. Esse conjunto ordenado de números que formam uma tabela é denominado matriz. E cada número dentro dessa matriz é denominado elemento. Neste exemplo, nós temos uma matriz de ordem 4 por 4, quer dizer que vai ter 4 linhas e 4 colunas. E nós vamos representar a matriz da seguinte maneira: você coloca um parênteses e dentro dele todos os números dessa tabela, sem marcar essas linhas, ou você coloca em colchetes e insere os números dentro desse colchete. Então, representando os dados dessa tabela em uma matriz, nós vamos representar da seguinte maneira. Você marca o colchete e agora vamos inserir os elementos que são da tabela dentro aqui desse espaço. Primeira coluna nós temos 2, 9,5, 3 e 1. Segunda coluna, 8, 10, 10 e 6. Terceira coluna, 8,5, 10, 6 e 5. E a última coluna, 9, 9, 7,5 e 4. Os elementos da matriz que estão na horizontal correspondem à linha da matriz. E os elementos que correspondem aqui, que estão na vertical, são denominados colunas. Então, nós temos nessa matriz aqui 4 linhas e 4 colunas. Dessa forma, nós dizemos que esta matriz é de ordem 4 por 4. 4 primeiro corresponde à linha e o outro 4 corresponde ao número de colunas. Para você se familiarizar com a ideia de matrizes, vamos a alguns exemplos. No exemplo A, nós temos essa matriz de elementos 2, 3, 1, 7, 6 e 8. Essa matriz vai ser de ordem 2 por 3. Por quê? Ela possui 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou indicar que a ordem é 2 por 3. Sempre o valor que corresponde à linha vem primeiro e depois o valor que corresponde à coluna. Essa segunda matriz, ela vai ser de ordem 1, porque tem uma linha, e 3, porque tem 3 colunas. A ordem dessa matriz é 1 por 3. Terceiro caso, os elementos são 0,4 e menos 5. Nós temos aqui, então, 2 linhas e apenas uma coluna. Representação genérica de uma matriz. Nós representamos as matrizes por letras maiúsculas do nosso alfabeto. E os elementos são representados por letras minúsculas, da seguinte maneira. Temos aqui
A letra A maiúscula, que vai representar uma matriz, e esse símbolo aqui, ó, A minúsculo IJ. Esse I vai corresponder à linha e o J vai corresponder à coluna que esse elemento pertence. Vamos fazer a representação de uma matriz genérica de ordem 3×3. Marca-se o colchete primeiro, poderia também ser representado por parênteses, como foi explicado no início dessa aula. E agora aqui, já que é uma matriz genérica, eu não sei os elementos, eu vou indicar por letras minúsculas. A matriz A vai ser igual aos seguintes elementos. O primeiro elemento está na primeira linha e primeira coluna. Desta forma, eu vou representar A11. O segundo elemento vai estar na segunda linha e primeira coluna. Eu vou representar por A21. O terceiro elemento está na terceira linha e primeira coluna. Eu vou representar por A31. Quarto elemento vai estar na primeira linha e segunda coluna, A12. O quinto elemento, segunda linha e segunda coluna. E o sexto elemento vai estar na terceira linha e segunda coluna. Pausa o vídeo agora e represente aqui os 3 elementos que faltam. Ok? Vou prosseguir então aqui. Primeira linha e terceira coluna, segunda linha e terceira coluna, terceira linha e terceira coluna. Com base nesse raciocínio, considerando a tabela lá do início da aula, a nota de Reinaldo em inglês vai corresponder à casa A32. E, inclusive, esse elemento vai ser igual a 10. Agora, nós vamos representar a matriz B de ordem 2×5. O que quer dizer 2×5? Ela vai ter que ter 2 linhas e 5 colunas. Vamos à representação, então. B maiúsculo vai representar a matriz e nós vamos marcar aqui os elementos. O primeiro elemento é B11, porque ele está na primeira linha e primeira coluna. Segundo elemento, B21, porque ele está na segunda linha e primeira coluna. B12, B22, segunda linha e segunda coluna. B13, primeira linha e terceira coluna. B23. E continuando, vamos ter B14, 24, 15 e B25. Cada elemento que está indicado nessa matriz possui um valor. Então, nós vamos verificar no exercício de fixação como obter uma matriz inicialmente genérica e saber o valor de seus elementos. Primeiro caso, determine os elementos da matriz A de ordem 3×2, em que o elemento vai ser dado da seguinte maneira, 3i menos j. Lembre que o i vai indicar a linha ao qual o elemento pertence e o j vai indicar a coluna. Vamos à explicação agora. Temos aqui duas informações. A matriz é de ordem 3×2, quer dizer que ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, e o valor de cada elemento é dado por essa expressão aqui, que deve ser novidade para vocês. Primeiro passo para responder a essa questão é representar a matriz de forma genérica. Então, vamos aí à representação. Temos aqui a matriz A e vamos preencher os seus elementos de forma genérica. Como ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, vamos começar. A11, primeira linha, primeira coluna. A21, segunda linha e primeira coluna. A31, quer dizer que é a terceira linha e primeira coluna. A12, A22
e A32. Primeiro passo cumprido. Agora o segundo passo é, dados os elementos de forma genérica, calcular o valor deles. Para calcular o valor de cada elemento, você vai substituir. Esse primeiro número vai corresponder ao I. E o segundo valor, que é o da coluna, vai corresponder ao J, sempre nesta ordem. Então agora vamos substituir. O A11 vai ser igual a 3 vezes 1 menos 1. De onde eu tirei esse 1? Vai ser o valor que corresponde à linha, e esse outro 1 corresponde ao valor da coluna. Calculando, o A11 vai ser 3 vezes 1 é 3, e 3 menos 1 é 2. Nós vamos usar essa mesma fórmula destacada aqui para obter o valor de cada elemento. Então, o valor do elemento A12 vai ser 3 vezes 1 menos o valor do J aqui vai ser 2. E agora nós calculamos. O A12 vai ser igual a 3 vezes 1 é 3 e 3 menos 2 é 1. Já obtivemos o valor do A11 e já obtivemos o valor do A12. Todos os da primeira linha já estão com seu valor. E agora vamos obter o valor do elemento na segunda linha e primeira coluna. Vamos substituir o valor. 3 vezes 2, no caso. O I agora é igual a 2 e o J é igual a 1. Menos 1. O A21, ou A21, vai ser igual. 3 vezes 2 é 6 e 6 menos 1 é 5. Substituindo, o valor do I vale 2 e o valor do J também vale 2. 3 vezes 2 menos 2. Então, o A22 vai ser igual. 3 vezes 2 é 6 e 6 menos 2 é 4. Agora falta o A31 e o A32. A31. O I vale 3 e o J vale 1. Substituindo, nós temos 3 vezes 3 menos 1. E aqui, 3 vezes 3 é 9, 9 menos 1 é 8. E agora, para finalizar, A32. 3 da fórmula, o I vale 3 e o J vale 2. 3 vezes 3, 9, 9 menos 2 é 7. O A32 é igual a 7. E para finalizar, o terceiro passo, no caso, você vai substituir no lugar desses símbolos o número correspondente a cada um deles. E na mesma posição, né? O A11, você vai substituir o número 2. No lugar do A22, você vai substituir o número 4, por exemplo, e assim por diante, seguindo a ordem de cada elemento. Vamos ao passo 3, então. Qual o valor do A11? Está aqui, número 2. Esse valor aqui vale 1. O A21 vale 5. A22 vale 4. A31 vale 8. E, para finalizar, o A32 vale 7. Pronto. Nós obtivemos a matriz. A partir de uma matriz genérica, temos aqui o valor correspondente à matriz A. A segunda questão pede para calcular a matriz B de ordem 3 por 3, sendo que a expressão agora vai ser dada por 2i menos 3j. Para a resolução da questão 2, nós precisamos dessa informação. A ordem da matriz é 3 por 3 e a obtenção do elemento da matriz vai ser pela fórmula 2i menos 3j. Cada questão fornecerá uma fórmula diferente. Lembrando que o i representa o valor da linha que está posicionado o elemento e o j é o valor da coluna.
Então, o passo 1 consiste em você armar a matriz genérica. Dessa vez a matriz vai ser B. Então, vamos a ela. O passo 1 você tem que descrever os elementos de forma genérica. E agora você vai pausar o vídeo e vai tentar preencher essa etapa bem aqui, de forma semelhante ao exercício número 1. Então, já que você pausou o vídeo e já fez, eu vou continuar aqui. A matriz possui 3 linhas e 3 colunas. Portanto, o primeiro elemento vai ser B11. Segundo elemento, B21, ou seja, segunda linha e primeira coluna. B31, nós já preenchemos a primeira coluna. E agora vamos continuar. Preenchemos a segunda coluna e, finalizando, temos B13, B23 e B33. Perceba que nós temos 3 linhas e 3 colunas nessa matriz. Primeiro passo cumprido. Passo 2, você vai obter o valor de cada elemento usando a fórmula 2i menos 3j que foi fornecida na questão. Substituindo na fórmula, nós temos aqui 2, o valor do i é 1 e o valor do j também é 1. 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3. 2 menos 3, menos 1. E você deve também seguir a questão da regra de sinal, né? Deu negativo o valor do B11. Vamos ao B12. Substituindo na fórmula, vamos ter o 2, que faz parte da fórmula. O valor do i, neste caso, é 1, menos da fórmula, o 3, vezes, e o valor do j agora é 2. Então, 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 2 é 6. E 2 menos o 6 é menos 4. O B12 é igual a menos 4. 2 da fórmula. O valor do i é 1, menos da fórmula, 3. E o valor do j também é 3, vezes 3. Então, 2 vezes 1 é 2. E 3 vezes 3 é 9. 2 menos 9 é menos 7. Para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou botar já o valor de cada elemento e você confere aí na sua casa, os resultados estão todos ok. Os valores correspondentes ao B21, 22 e 23, nesta ordem são 3, menos 2 e menos 5. E para finalizar, o passo 2, vamos obter o valor do B31, B32 e B33. Obtivemos aqui, então, os 9 valores dos elementos da matriz B. E agora, o passo 3 é você substituir os números na posição que está cada elemento. O B11 vai receber o valor menos 1. O B12 vai receber o valor menos 4 e assim por diante. Vamos ao passo 3, então. Substituindo o valor numérico de cada elemento, nós temos a seguinte formação. Você deve se lembrar sempre que o valor numérico tem que ser substituído sempre na mesma posição que corresponde ao elemento que gerou esse número. Então, o A22 vai ter o valor menos 2. E o menos 2 tem que ser posicionado na mesma linha e coluna do A22. A questão 3 pede para determinar a matriz C de ordem 4 por 2. 4 linhas e 2 colunas. E agora, a expressão vai ter duas sentenças. Se o I for menor que J, ou igual, vai receber o valor menos 2. E se o I for maior do que J, vai receber o valor 1.
Temos aqui a expressão que gera a matriz, a ordem dela é 4 por 2, e temos essa sentença que deve ser novidade para muitos de vocês. Mas o primeiro passo é montar a matriz genérica, e isso você já sabe, então vamos montar a matriz genérica. A matriz é de ordem 4 por 2, portanto terá 4 linhas e 2 colunas, e vamos montar. Temos aqui a primeira coluna e agora para a segunda. E agora o passo 2 é obter o valor numérico de cada elemento. Então vamos à sentença aqui. Se o valor do i for menor ou igual a j, não tem cálculo a se fazer, basta você substituir o número menos 2. Se o valor do i for maior do que j, também não há cálculo a se fazer, basta substituir o número 1. E vamos então verificar. Nesse caso, o elemento C11, o valor do i é igual ao valor do j, então cai no primeiro caso aqui, vai receber o valor menos 2. Nesse caso agora, C12, perceba que o i é menor do que o j aqui, 1 é menor que 2, então ele vai recair no primeiro caso de novo, né? I é menor do que j, vai receber o valor menos 2 também. Já é costume usar a letra A para resolver todas as questões, então acabei confundindo, né? Então, eu substituir aqui corretamente agora, o elemento é C11, de valor menos 2, C12, de valor menos 2 também. Agora vamos para o C21. O I, nesse caso, que vale 2, ele é maior do que o J. 2 é maior do que 1, então vai receber o valor numérico 1. A21 é igual a 1. A22. Perceba que o I agora é igual ao J. Né? 2 é igual a 2, então vai receber o valor numérico menos 2. C31. 3 é maior do que 1, então a sentença vai ser essa aqui, a segunda. Então vai receber o valor 1. Perceba que não tem cálculo a ser feito, e sim uma interpretação de qual sentença vai valer. Nesse caso, 3 é maior do que 2, vai ser usada a segunda sentença. Recebe o valor numérico 1. C41. O I é maior do que J, nesse caso, vai receber o valor numérico 1. E C42, o I é maior que o J, temos aqui esses valores. E o passo 3 é você substituir esses valores numéricos na posição correspondente aos elementos genéricos. Temos então a seguinte matriz, respeitando a ordem dos elementos. Matrizes especiais. Existem matrizes que possuem algumas peculiaridades e a cada peculiaridade é dado um nome específico a ela. Então, o primeiro caso é matriz linha. É toda matriz que possui apenas uma linha. E a ordem dela vai ser 1 e o valor de colunas. Vamos aos exemplos aqui. Temos aqui 3 exemplos de matrizes linha. Perceba, no primeiro caso, a matriz A vai ter uma linha e 2 colunas. Então, a ordem dela é 1 por 2. Segundo caso, ela tem uma linha e 3 colunas. Então, a ordem desta matriz vai ser 1 por 3. E o último caso, nós temos uma linha e 4 colunas. Então, a ordem desta matriz será 1 por 4. A matriz coluna vai ser a ideia semelhante à matriz linha. Vai ser toda matriz que possui apenas uma coluna. E a sua ordem vai ser n por 1. Vamos a alguns exemplos. Temos no primeiro caso que a matriz A tem 2 linhas e uma coluna, então a sua ordem vai ser 2 por 1. Matriz B, ela tem 3 linhas e uma coluna, ela será de ordem, então, 3 por 1. E para finalizar, a matriz C possui 4 linhas e uma coluna, então a sua ordem é 4 por
1. Matriz quadrada vai ser a matriz cujo número de linhas e colunas é o mesmo. Então, nós representamos da seguinte maneira: a ordem é n por n, e sabendo que ela tem o mesmo número de linhas e colunas, nós podemos dizer que a matriz é quadrada de ordem n. Vamos a alguns exemplos, então. Temos, então, a matriz A, que possui 2 linhas e 2 colunas. Como é uma matriz quadrada, nós simplesmente podemos dizer que é a matriz de ordem 2. Já se subentende, então, que ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Temos aqui, então, a matriz B, que possui 3 linhas e 3 colunas, então podemos dizer que ela é de ordem 3. E a matriz C possui 4 linhas e 4 colunas, portanto, é a matriz de ordem 4. Se liga nessa. Toda matriz quadrada possui uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Vamos verificar. Nos exemplos de matriz quadrada, temos a diagonal principal, é essa bem aqui que eu estou circulando, que vai descendo da esquerda para a direita. E a diagonal secundária, ela vai subindo da esquerda para a direita. Então, os elementos da diagonal principal são 0 e 4 no primeiro caso. E os elementos da diagonal secundária vão ser 2 e 1. Na matriz B, nós vamos ter, no caso, essa primeira aqui é a diagonal principal. E diagonal secundária vai ser subindo da esquerda para a direita. No exemplo C, nós vamos ter como diagonal principal 1, 4, 1 e 1. Matriz diagonal é toda matriz quadrada cujos elementos que não estão na diagonal principal são nulos. Então, observa que a diagonal principal tem aqui os valores e o resto dos valores aqui todos são 0. Segunda matriz, nós temos a diagonal principal com esses valores e todos os outros elementos que não estão na diagonal principal são iguais a 0. Matriz nula é toda matriz cujos elementos são todos nulos, não importa a ordem. Vamos aqui aos exemplos. Temos aqui a matriz A de elementos todos iguais a 0 e a ordem dessa matriz vai ser 2 por 3. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. A matriz B, ela também é uma matriz quadrada, né? Porque ela tem o mesmo número de linhas e colunas. Mas perceba que também ela é uma matriz nula. Todos os elementos são iguais a 0. E a ordem dela, como é matriz quadrada, é ordem 2. A matriz C possui 3 linhas e 1 coluna. Ela é de ordem 3 por 1 e todos os elementos dela são nulos. Matriz identidade é toda matriz quadrada cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. E os elementos que não fazem parte da diagonal principal são todos iguais a 0. Vejamos aqui o exemplo, a matriz A, elementos todos iguais a 1 na diagonal principal e os demais elementos são iguais a 0. Caso da matriz B, diagonal principal, os elementos são todos iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Matriz transposta é a matriz obtida trocando-se ordenadamente as linhas por colunas de uma matriz. Nós simbolizamos por A e um T como se fosse uma potência. E nós chamamos transposta de A. Vejamos esse exemplo aqui. Nós temos a matriz A, que é uma matriz de ordem 2 por 3. Obtendo a transposta dela, essa linha 2, 3 e 0 vai se transformar em coluna na transposta. 2, 3 e 0 virou coluna agora. E a segunda linha, menos 1, menos 2 e 1, vai virar agora coluna da matriz transposta. Menos 1, menos 2 e 1. Então, é simples a obtenção da transposta de uma matriz. Vamos aos exemplos aqui. Obter a transposta de cada matriz. Então, seguindo o raciocínio de transposta, a linha vai virar coluna. Então, menos 2 e 5, que é uma linha, vai virar agora a coluna menos 2 e
5. A segunda linha, 1 e 0, vai virar a segunda coluna. A terceira linha, 3 e 3, vai virar a terceira coluna. Como você é um aluno raiz, você vai pausar o vídeo agora e vai obter a transposta dessa matriz B agora. Então, vamos à resolução. A linha 0, 2 e menos 2 vai virar coluna. A linha 4, menos 1 e 0 vai virar coluna. E a última linha, 7, 0 e menos 9, vai virar coluna. Tarefa da semana. Temos aqui uma questão de obtenção da matriz genérica. Você tem que assistir o vídeo aí novamente para obter o resultado. E temos uma tarefa. Com base nesta videoaula, escreva no caderno 3 exemplos de matriz linha, 3 exemplos de matriz coluna, 3 exemplos de matriz quadrada e assim por diante. Você deve evitar usar os exemplos que já foram apresentados nessa aula. Pessoal, boa atividade, uma ótima semana e até a próxima.